Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é uma resposta a um questionamento que é o porquê algumas pessoas oram tanto, rezam tanto, pedem tanto e nunca são atendidas. Bom, a resposta simples e curta é: toda a graça que o homem recebe vem de Deus, e se a graça procede de Deus, é ele que escolhe quando ela vai vir, como ela vai vir e se é que ela vai vir. Mas existe uma resposta melhor e mais completa que é: as pessoas que oram e nunca são atendidas por Deus possuem uma deficiência grave nas suas orações, uma falta, e o nome dessa falta é a Virgem Maria em suas orações. Nas Sagradas Escrituras existem 3 versículos que explicam isso aqui que eu irei dizer. O primeiro deles é: Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. O segundo: pedis e não recebeis, porque pedis mal, com o fim de satisfazerdes as vossas paixões. E o último é: o Senhor disse-me: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, a minha alma não se inclinaria para este povo. Afasta-o da minha presença, que se retirem. A partir desses 3 versículos, a gente consegue resolver essa questão, e eu prefiro começar pelo último. Os evangélicos afirmam que nós não devemos pedir à Virgem Maria por nós, nem para os santos, nem para os patriarcas, para os mártires, pelos apóstolos, ou qualquer pessoa que já morreu, porque eles afirmam que nenhuma pessoa que já morreu pode interceder por alguém. Ora, isso é mentira. Afinal, o versículo que eu acabei de ler para vocês, que está no livro de Jeremias, refuta essa ideia, porque está escrito: o Senhor disse-me, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim. Ora, Moisés e Samuel já estavam mortos. Se Deus diz, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, significa que eles podem se pôr diante do Senhor. O que Deus diz é que ainda que isso aconteça, ainda que façam isso, a minha alma não se inclinaria para este povo. Ora, portanto, está provado que os santos de Deus podem interceder pelos vivos, mas nesse versículo específico, nem mesmo a intercessão dos santos conseguiu fazer com que Deus cessasse o seu castigo. E por que eu estou falando isso? Ora, é muito simples. A oração fervorosa do justo pode muito. Portanto, faz bem quem pede a intercessão de um justo, mas faz melhor quem pede a intercessão dos santos. Primeiro, porque os santos são mais justos que nós, e segundo, porque enquanto nós estamos no mundo, eles já estão na glória de Deus. Afinal, está escrito: e o fumo dos perfumes, com as orações dos santos, subiu da mão do anjo até a presença de Deus. A prática de se pedir intercessão dos santos é algo que é possível ver desde o início da igreja, como por exemplo você consegue ver em Orígenes do século I. O pontífice não é o único a se unir aos orantes. Os anjos e as almas dos justos também se unem a ele na oração. Mas uma das mais perfeitas explicações que a gente consegue encontrar entre os primeiros cristãos da igreja, com certeza é Cirilo de Jerusalém, que diz: comemoramos os que adormecem no Senhor antes de nós, patriarcas, profetas, apóstolos e mártires, para que Deus, por suas intercessões e orações, se digne a receber as nossas. Portanto, está provado tanto por meio das escrituras quanto por meio dos primeiros cristãos que não só é correto pedir a intercessão dos justos e dos santos, como também é importante para conseguir de Deus muitas graças. O que nos leva aos 2 primeiros versículos que eu havia dito no início desse vídeo, que tem relação com a humildade. Deus diz que resiste aos soberbos e, portanto, todo homem que ora desejando ser escutado por Deus deve ser humilde na sua oração. E é por isso que a oração à Virgem Maria é necessária. Quero que imagine a seguinte questão. Imagine que exista um rei, e esse rei é tão grande que nem o maior dos profetas é digno de desamarrar as suas sandálias. Esse rei é tão grande que nenhum homem é digno de entrar no seu castelo, sem que antes precise morrer. Esse rei é tão grande, tão poderoso, que a punição para os que o ofendem é a eternidade de sofrimento no lugar chamado inferno. Esse rei é tão grande, tão poderoso, que criou o universo e todas as coisas que vivem nele, inclusive você. E você, você não é nada. Você é um escravo. Você é um escravo sujo e você, por ser um escravo, possui um dono. E o seu dono se chama Lúcifer. O que acontece é que o rei, amando você, não quer que você vá para o inferno. Então, para que você, como escravo, possa escapar e virar um homem livre, esse rei decide morrer por você. E você começa a pecar. Mas você não peca uma vez, você pega 2, 3, 4, 5, você peca tantas vezes que chega a pecar todos os dias da sua vida. Mas até agora, esse rei está sendo muito paciente com você. Todos os dias, ele te dá mais uma chance. E você sabe que vai chegar um momento que o tempo que esse rei deu pra você vai se esgotar. E esse tempo pode acabar a qualquer momento. Até que certo dia, você, escravo, que ofende a esse rei todos os dias da sua vida, então você tem uma ideia. Você vai até o castelo desse rei. Você vai, bate na porta e diz: fale comigo, rei! Me dê graças, rei! Me conceda benefícios, rei! A questão que fica é: este rei deveria atender este escravo? Ora, é evidente que não. Mas por puro amor, ele ainda assim nos atende. É impressionante. A única condição que ele dá é que sejamos humildes. E ainda assim a gente não é. Mas por pura misericórdia, ele ainda assim nos perdoa e nos concede mais graças. Porém, existe um outro escravo. Esse outro escravo é tão sujo e tão imundo quanto o primeiro. Mas diferente do primeiro, ele reconhece a sua indignidade.
E ao invés de bater nas portas do rei, ele vai até a porta lateral, ao lado do castelo. E ao bater de lá, sai a rainha. A rainha é infinitamente menor do que o rei. E justamente por isso, esse pobre escravo pede para que a rainha, quando for falar com o rei, peça por ele, pois ele é indigno de se pôr na presença do rei. E reconhecendo que a rainha é mais agraciada pelo rei do que o escravo, por confiança, pede para que a rainha envie suas súplicas ao rei. A pergunta que fica é, qual das duas orações é mais agradável ao rei? A primeira do escravo prepotente ou a segunda do escravo humilde, que reconhecendo sua insignificância, pede para que alguém superior a ele envie suas orações a este grande rei. Ora, nessa breve parábola está basicamente explicada a devoção à Santíssima Virgem, que é infinitamente menor do que o rei e infinitamente maior do que todos os escravos que o rei possui. Pedir a Nossa Senhora é bater na porta lateral do castelo com profunda humildade, reconhecendo o seu nada diante de Deus, e por isso se abaixa a cabeça e pede: Santíssima Virgem, tu é infinitamente mais justa do que eu, tu foi mãe do Salvador, e se até um filho rebelde atende os pedidos de uma mãe, com maior confiança e certeza ainda, vosso Filho Santo atenderá os teus pedidos. Por isso eu lhe peço que por tua intercessão, que a minha oração pobre e insignificante possa chegar no coração do rei, e assim que ele possa me atender.